tua voz, tão difícil de calar, não me diz mais nada, já não carrega mais o mesmo doce mel da abelha rainha. Me deixa em paz, minha mãezinha. Seus olhos tão abertos quanto a sua boca já não veem mais que eu não tenho emenda, nem vim de encomenda. A vida que eu levo é só minha. Me deixe ser minha mãezinha. Tuas mãos que deviam ter carinho como o coração, hoje são cerradas e lacradas, mamãe, mamãe, como o cofre de um banco qualquer. Você antes de mãe é uma mulher. Caminho, só eu sei do meu caminho, e quanto eu caminhei, o que aprendi e o que errei. Mamãe, mamãe, só eu canto a dor que é minha, e deixe só minha mãezinha. Não me mime, mãe, não me mime, não me mime, não me mime, mamãe. Feliz Dia das Mães. Devaneios de amor, devaneios de amor de mãe. Com vocês, abrindo as cortinas do Teatro D pela primeira vez, Malcolm Montgomery e banda. Salve Nelson Ribeiro, querido amigo. Salve todos que estão nos vendo, ouvindo por aí. Certos meninos, todos mascarados. Boa tarde a todos, terceira live aqui do Teatro D, estou de óculos para variar. A gente está super feliz, o Malcolm topou fazer essa ajuda de todos os músicos para ver se a gente consegue reerguer o teatro, 2 meses fechado. Então com essa live estamos lançando uma campanha de arrecadação para o teatro, para ver se a gente consegue manter o teatro e reabrir as portas do teatro, tão logo as leis e os decretos governamentais nos permitam. Então, antes da gente partir para a nossa grande palestra interativa, musical, que vocês vão adorar, eu quero dizer que esse poema que eu recitei é da Ângela Rorô. É uma coisa quase controversa, difícil, porque fala dessa dor, fala de mão cerrada, fala de uma mãe que já não está mais aqui entre a gente. E com isso eu comecei homenageando todas elas, todas vocês, todas as mães do mundo. E é o que a gente vai fazer aqui nesse palco. Então eu quero apresentar a banda. Malcolm Montgomery, Ricardo, que já se apresentou, Paulinho Barizon na bateria, o Bruno Copini no baixo, Andrés Zuniga no violino, Zeca Loureiro na guitarra e Sidney Ferraz no teclado. Essa é a primeira gravação aqui do palco, vale a pena falar, inteirinho feito pela Indus Paquet, um dos parceiros deste teatro. E o link, não se esqueçam, é www.teatrod.com.br. Tem lá um tour virtual, tem um jeito lá facílimo de vocês me ajudarem nisso tudo, não vou esquecer. Tá bom? Então, muito obrigado, Zé Baggio, obrigado, Fernanda Baggio e a equipe inteira da Indus Paquet. Então, Malcolm, agora é com você. Li teus livros. Malcolm tem um monte de livros super bacanas. Esse aqui é o Novo Pai. Esse aqui ele acabou de deixar, até brinquei com ele, porque é sobre menopausa, que ele carrega no carro. Esqueci no carro. E esse aqui, são 7, né? São 7 livros, contra de mentiroso, né? 7. Esse é sobre a mulher, qual que a gente vai falar muito por conta do Dia das Mães. E eu quero agradecer também a minha equipe, o canal Sala de Espetáculo que está aí filmando, que já tem feito as lives aqui do Teatro D, Ricardo Massaini. Sigam o canal de espetáculo, Sala de Espetáculo. O Cris Ramalho, meu braço direito, Félix Escudeiro, Vinícius de Souza, lá na cabine de luz, todo mundo longe, né? Ninguém está soltando, apesar que a maioria deles estão com máscaras, respeitando as leis e esse distanciamento que cada vez mais está deixando a gente deprê. Então, as funções dessas gravações no teatro têm sido cada vez mais para levar amor a vocês. Força positiva
que a gente vai conseguir, e é por isso que eu criei esse título, Devaneios de Amor de Mãe. Então, Malcolm, vamos começar? Vamos, né? Vamos nessa. Lá no teu livro, num dos livros, até anotei aqui para não esquecer nada, eu acho que é esse, ó. Mulher, o livro do seriado. Isso. Como a gente está aqui, né? Não conseguiríamos estar aqui sem elas, sem as mulheres, principalmente sem as mães. Eu tirei algumas dúvidas, tá, Malcolm? Vamos nessa. Então eu queria que você me dissesse em que contexto acontece a gravidez. Darcio, a gravidez acontece em dois contextos. A gravidez no mundo, né? Vamos falar mais do Brasil, assim, sou um médico brasileiro, então vamos falar mais aqui do nosso Brasil. O primeiro contexto é o contexto reprodutivo. E o segundo contexto é o contexto simbólico. O reprodutivo é a coisa do instinto, do ciclo ovulatório, da gravidez, né? E o simbólico é o humano. Na realidade, os dois estão assim prevalecendo na gravidez. Quando nasce uma criança humana, uma cria, vamos dizer assim, nossa cria, né? A gente tem que humanizar essa cria. O cérebro da criança pequena é muito pouco desenvolvido, 23% praticamente do cérebro. Então, assim, nasce uma criança muito dependente. Na verdade, nós nascemos assim, macho e fêmea no biológico, nos identificamos masculino ou feminino no psicológico e nos tornamos homem ou mulher no social. O ser humano, ele tem essas três áreas de desenvolvimento, né? Na sua afetividade, sociabilidade, sexualidade, nós vamos desenvolvendo essas três áreas. Então, esse ser humano pequenininho, né? Ele não tem ainda massa neurológica, assim, competência neurológica, né? Para poder assimilar muita coisa. Então, assim, para ele, a gente tem que passar aqueles contos de fadas, as canções de niná. Na realidade, quer dizer, a verdade é assim, os contos de fadas são importantes porque é ali que você ensina para ele assim o bem e o mal. Por exemplo, uma criança pequena que está sujinha, está com fome, está com alguma necessidade e berra de chorar e a mãe vem, abraça, dá mamadeira, dá o peito, então acalma essa criança, se formata no cérebro dela assim, uma coisa, que bom. Nas minhas necessidades, o mundo vem e me acolhe. Então, meio que se instala assim uma mãe fada ali dentro. É uma coisa do bem, né? Pô? Quando essa criança chora muito pequenininha e nada acontece, quer dizer, a mãe está lá fora no quintal, não ouviu, ela está morrendo de fome, está sujinha, né? Na necessidade, assim, totalmente assim, assustada, e a mãe não vem. Então, poxa, o mundo é uma porcaria, quando eu estou aqui precisando, nada me acolhe. Então, nós temos dentro de nós a humanização desse bebê. Nós temos a fada, a mãe fada e a mãe bruxa. O pai herói e o pai bandido, o bem e o mal. Por que eu estou falando disso? Porque na gravidez tudo só e volta, depois eu vou falar por que mais para frente. Então, o que acontece? Inicialmente é importante você lembrar que a mente simbólica da criança, por que eu falo de mente simbólica? Nós somos seres simbólicos. Como a criança é muito dependente, nós somos seres relacionais, gregários por excelência. Tá? Então, é assim, quando você conta as histórias para as crianças, ela fala, pai, repete de novo, conta de novo, é porque para ela não consegue entender que a bruxa pode ser um pouco fada e a fada um pouco bruxa. Entendeu? Para ela, ou é fada ou é bruxa, não tem meio termo para a criança. Então, porque ela tem um cérebro pequenininho. Então, é uma coisa primitiva mesmo. Nesse sentido, você também tem que lembrar que ela tem um corpo. Então, essa mente simbólica é formada, e você tem que pegar na criança, fazer carícia na criança, para você assim, sensorializar o corpo da criança. Nenhum corpo de uma pessoa se sensorializa sem o outro corpo. Nunca a palavra, quer dizer, a palavra não funciona para sensorializar o corpo de uma criança. Tem que pegar nela, tem que fazer carícia, tem que abraçar, tem que beijar. Então, assim, qual é o caminho primeiro? Primeiro, a mente simbólica, o bem e o mal, a bruxa e a fada. Depois,
tem que sensorializar o corpo dessa criança, pegar bastante nela, acariciar bastante. E as canções de ninar? Por que a música, você quando está no trânsito de São Paulo, Darcio, assim, super nervoso, você liga o rádio e vem uma música que te acalma. Por que a música te acalma quando você está, nos acalma quando a gente está um pouco mais tenso? Porque a música é a linguagem da alma, né? Não tem classe social, um show de rock, não tem cor, não tem assim, preconceito, não tem nada. A música é para todo mundo e pega a nossa alma mesmo. Então, quando alguém chorou lá para trás, numa caverna, e a mãe pegou e balançou e começou a cantar alguma coisa para acalmar essa criança, aí começaram as canções de ninar. Então a gente começa com essa base, é nesse contexto simbólico, reprodutivo e relacional. A música, minha mãe cantava para mim uma música chama assim, como é que era? Eu vivo a vida cantando, ai Lili, lembra disso aí? Não, tua mãe não. Hello. Mas assim, a música que fala mais da fada e da bruxa, assim, dessa coisa assim, que todo mundo conhece, é de um filme, que não sei se você vai conseguir pôr as imagens ali, ou não, do Homem de Lata. Como é que chama? O Mágico de Oz. O Mágico de Oz. Vamos lá, meninos. Dá para entrar a imagem aí ou não? Vamos ver se dá para entrar uma imagem do filme. Somewhere over the rain, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies of blue, and the dreams that you dare to dreams really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's when you find me somewhere over the rainbow. Bluebirds fly, birds fly over the rainbow. Then a while. Vamos lá, Cidrão, você. Bluebirds fly, birds fly over the rainbow. Why then the white can die. Meu pai cantava para mim essa música quando era pequenininho. Bravo, bravo. Eu esqueci de fazer uma pergunta muito legal, eu acho. Vou até dedicar para uma amiga minha, atriz, que está aí vendo. Está aí vendo? Não, está aí vendo no Instagram. E é um dilema, porque ela optou sempre por não ser mãe. E uma das coisas do livro que você fala é: dar à luz não é o mesmo que ser mãe. Não, na verdade, assim, aonde começa a maternidade? As pessoas têm uma ideia que a maternidade começa com a gravidez. Mas tem uma fotografia de uma moça com um bonequinho ali para mostrar? Não consegue mostrar, André? Uma foto de uma menina com uma boneca? Não? É assim, na realidade, quando as crianças crescem, saem do berço,
cresce o cérebro, ela consegue se movimentar e sair do berço, ela vai escolher no ambiente dela, ela vai se movimentar e vai aprender a ter um pouco de autonomia, de repente, ter um pouco de liberdade. E quando a mãe sai de casa, essa criança vai tentar assim, se apegar a algum objeto da casa. Esse objeto da casa pode ser um brinquedo, certo? Pode ser um paninho, né? Pode ser uma boneca, pode ser uma bola, pode ser uma espingardinha de rolha, quer dizer, tudo que é brinquedo, principalmente, apareceu ali e não apareceu. Então, assim, esse brinquedo, ela vai ter uma relação, tipo, substituindo a mãe, certo? E essa substituição é feita com a primeira relação de amor de uma criança, que não é a mãe, entendeu? Então, assim, essa relação é um pouco parcial, um pouco primitiva, Darson, porque é assim, o que a criança projeta no brinquedo, tá? É o que ela quer. Mas o que volta para ela do brinquedo é também o que ela quer. Então não existe uma relação em que o outro existe. Só existe o desejo dela no outro. Quer dizer, tem muito casal adulto que é assim, né? O outro não existe, só o que eu quero no outro. Então, assim, essa relação primitiva é uma relação afetiva parcial. E a importância dessa para a mulher, que vai engravidar daqui a pouquinho, vou falar um pouco da gravidez, é que ela, assim, as mulheres têm um lobo da fala muito desenvolvido. E elas, assim, conversam muito desde pequenininhas. Você já viu falar em diário das mulheres? Eu tenho muita paciente que eu pergunto, eu tive um diário, sim, doutor, quando eu era pequeno. E a importância desse objeto é porque as mães hoje trabalham, né? E assim, e nessa coisa do trabalho também, às vezes vem um pouco de culpa. Mas essa culpa, sabe de onde é que vem essa culpa? Aquela coisa do desenvolvimento da cultura, você tem também regiões mais religiosas e menos religiosas. A mulher é muito religiosa. Então, por exemplo, a religião mais comum no nosso Brasil é a religião católica. Né? Na religião católica, a serpente traz a maçã para Eva, ela dá para o Adão morde, e qual é a punição? Você vai trabalhar, o teu trabalho vai te sacrificar bastante para o Adão e para ela. Parirás com dor. Esse é o que vem lá na história lá do Adão e Eva. E por que a Eva aceita a maçã? Porque a serpente falou que emagrecia a maçã. Então ela comeu a maçã. Mas tem uma história nova que me contaram depois do corona aí, que é o seguinte, que assim, quando a serpente foi levar a maçã para a chinesa comeu a semente e deixou a maçã. Inverteu o negócio, assou a serpente, entendeu? Cuidado com as piadas da China, porque já viu, né? Não é piada, é só. Não, estou brincando, mas a gente não pode falar nada hoje porque não é politicamente correto, né? Então... Não é uma piada, é só uma brincadeira. Mas eu achei ótimo. Adão e Eva. Não, em cima dessa coisa do Adão e Eva, estamos nós todos aqui culpados até hoje por conta Na verdade, do cristianismo, né? Estou falando de culpa. Sim, então, culpa. Assim, a mulher, ela tem uma culpa muito grande quando ela sai de casa, deixa a criança sozinha. Mas a criança, quando sai de casa, ela elege um objeto. Qual era o teu objeto, Bruno? O que você tinha lá com você? Um carrinho de ferro. Andrés? Uma raquetinha de plástico. Você dormia com ela? Porque a criança dorme com esse... Uma o quê? Uma raquetinha? Raquetinha? Uma raquete. Paulinho? Tinha um tamborzinho. Porra, já? Já tocava todo. Já era percussionista. Sidney? Uma bola, ficava batendo na parede. Bola demais. O Zeca aqui atrás. Eu tinha uma vassourinha. Vassourinha, então assim, eu lembro que eu tinha uma espingardeira de rolha, viu, Darcy? Eu levava até para a escola, porque do meu lado da minha carteira na escola, uma espingardeira de rolha pequenininha que me protegia dos maus, das assombrações. Então, assim, eu vou falar um pouco desse objeto, tá bom? Ótimo. A música é do Toquinho, um amigo meu, até que eu fiz os partos dos filhos dele. Para você, Toquinho, sou eu que vou seguir você no primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e um sol a sorrir no papel. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver.
resolver. Sei de você, confidente, fiel. Se você, seu pranto molhar, meu papel, estamos aqui brincando. Agora vai. Sou eu que vou ser seu amigo, vou te dar abrigo, se você quiser. Quando surgirem seus primeiros raios de mulher, a vida se abrirá num feroz carrossel e você vai rasgar meu papel. Está escrito em mim, comigo ficará guardado, se te dá prazer. A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer? Só peço a você um favor, se puder, não me esqueça num canto qualquer. Só peço a você um favor, se puder, não me esqueça num canto qualquer. Muitas pacientes minhas têm o diário até hoje de infância. Porque o diário é o primeiro terapeuta da mulher. Sim, é guardar as sete chaves, né? É o diário. Essa coisa de esquecer no lugar é um adendo aqui que eu vou fazer rapidinho. Não tenho mais mãe, mas ela está em algum lugar. Um dia eu perguntei para minha mãe assim, eu tinha 8 anos de idade e ia para estudar numa cidade muito longe do sítio que a gente morava, e eu levei até a adultez para poder fazer essa pergunta para minha mãe, já 6 anos, 5 antes dela morrer. E eu falava assim, mãe, eu me sentia abandonado, porque a música fala, né, não me deixa, esquece e tal. Sim. Eu me sentia completamente abandonado, pequeno lá, porque eu tinha 8 anos e tinha que desbravar o mundo e tal. E a minha mãe conseguiu responder, eu já agora homem, velho, feito, ela disse assim, filho, a gente morava num sítio e eu queria que você descobrisse o mundo, por isso que eu te mandava para lá. E aí eu entendi todo o esforço da minha mãe. Então é lindo, né? Porque tem esse contraponto que você fala da menina, mulher, quando começa a maternidade, quando não começa. A maternidade, então, assim, a experiência da sensação da maternidade começa quando ela brinca de boneca ou toma conta de um cachorrinho, quer dizer, ela está exercitando, né, o amor de cuidar de alguma coisa, né? A mulher tem essa coisa hormonal de cuidar mesmo, né? Tem uns hormônios que ajudam ela a realmente ser uma cuidadora, né? E não é porque hoje a homenagem é Dia das Mães, mas eu tinha um diretor argentino que ele falava assim, freudiano total, que a gente não é ninguém sem mulher. Eu comecei falando isso, o texto, né? Então só estamos aqui graças a vocês, sendo mãe ou não sendo mãe, as que estão vendo a gente. Feliz Dia das Mães. E antes de pular para a próxima música, tem uma pergunta, não vai esconder não. A gente Vamos lá, tempo. A mulher muito jovem, você diz que tem um bebê. A mulher madura tem um filho. Eu escrevi num livro meu, isso, a mulher muito jovem tem um bebê, a mulher madura tem um filho, são processos completamente diferentes. Por quê? Que nem assim, o leite da mulher madura, para te explicar, resumindo, tem mais elementos que o leite de uma mulher jovem. Eu quero dizer o seguinte, a mulher que já viveu mais, ela já entrou mais nos conflitos da vida, assim, e ela já ganhou muito mais experiência de vida, e resolveu muito mais os seus conflitos assim, afetivos, sociais, profissionais. Então, assim, a gravidez, numa mulher muito jovem, eu acompanhei isso em ambulatório da Faculdade de Medicina do ABC, muitos anos. A gente tomou conta de adolescentes lá, jovens com 12, 11, 13 anos, grávidas, né? Então a gente tem essa nítida impressão de que essa menina, o bebê cresce dentro dela, ela não tem muita conexão com toda a afetividade dela, com toda a sexualidade, com toda essa parte do amor, assim, né? Essa coisa
porque elas são muito jovens, entendeu? Então, quando nasce essa criança, muitas delas assim, pô, agora tem uma boneca para me cuidar, um bebê para me cuidar. Muitas delas são abandonadas, porque são muito jovens, os namorados se mandam, né, o pai. Então, é uma gravidez que muitas vezes tira essas meninas das escolas. O pessoal diz assim, mas os anticoncepcionais, as pessoas não conhecem os anticoncepcionais, hoje em dia tem tudo na internet, mas é um engano. Informação as pessoas têm do anticoncepcional, mas o problema são as drogas. Ou seja, uma criança numa rave, numa festa com álcool, com maconha, com cocaína, com essas drogas orais, êxtase. Quem é que vai pôr uma camisinha, Darson, bêbado? Que menina que vai lembrar de fazer alguma coisa, tomar pílula no dia seguinte, se ela acorda 2 dias depois da festa, tá certo? Então, assim, a gravidez na adolescência ainda é uma coisa bastante complicada, entendeu? Por isso que eu pus essa frase no meu livro lá. E a gravidez gera modificações. Modificações, a gravidez é uma prova de esforço, ou seja, para o organismo. Se você tem um diabetesinho subliminar ali, ele aparece na gravidez. Se você tem um problema renal também, que não te dá muito trabalho, porque a gravidez é uma prova de sobrecarrega todo o organismo fisiológico, funcional da mulher. Ela está preparada para isso, né? Tem esse preparo biológico, cíclico, hormonal para a gravidez, mas é uma prova de esforço, é um sacrifício. É um sacrifício feliz para a grande maioria delas, mas também é um sacrifício muito complicado para muitas delas. Porque, você já viu falar em rejeição ao filho? Gente, eu fiz pré-natal há muito tempo, nenhuma mulher rejeita o filho. Não, eu vou dar meu filho para adoção quando ele nascer, porque eu não posso cuidar, não tenho condições. Isso acontece porque o que ela projeta, Darson, o que ela rejeita, desculpe, são as projeções das fantasias que ela tem do que seria ser mãe, da resposta que é ser mãe. Então, assim, ela fala, gente, tem muito medo. Então, a rejeição nunca é, enquanto a pessoa está grávida, nunca é a criança. A rejeição seria as projeções que essa moça tem em relação a ser mãe. Tá certo? Tanto que muitas delas, quando a criança nasce ela vai dar para adoção, ela, quando vê a criança, não vou dar mais. Então, assim, porque antes a rejeição é a fantasia das projeções dela, não é a criança. Não existe grávida que rejeita a criança. Existe grávida que rejeita essas projeções, tá certo? Outra coisa também interessante, nesse sentido, é assim, sempre que você tem uma situação dessa, numa adolescente, você percebe que elas saem da escola, sabe? Gera um ponto. Então, assim, gravidez é uma coisa que é mais legal no mundo de hoje. Eu não estou falando da Idade Média, né, que as pessoas engravidavam com 14, 15 anos. Sua mãe teve quantos filhos, sua mãe? 12. Depois nós falamos da sua mãe. 12 filhos. A gente vai falar disso depois. 12, todos. Qual foi a idade que ela engravidou pela primeira vez? 15. 15 anos. 14 para 15. Então, hoje em dia, com tudo que existe para o jovem, quer dizer, uma gravidez em qualquer nível social é uma coisa bastante complicada. Tá? Então a gente tem que dizer assim, a gravidez tem que ser planejada? Sim, a gravidez é uma grande aventura de amor. É uma aventura de amor. Então, às vezes, interessante isso, hein? Às vezes uma gravidez não planejada pode ser mais amorosa do que uma muito planejada. Eu já vi gente assim, com tudo certinho, planejadinho, arrumadinho, assim, uma equação a gravidez praticamente, matemática. E não ser muito bem aceita. Porque a gravidez, você aceita com o coração. Então, assim, planejar é uma coisa racional, não é só emocional. Então, assim, planejada, não planejada, eu acho que não planejada, como as pessoas dizem, nem sempre é não planejada. Às vezes o inconsciente da pessoa, né, faz com que ela, sabe, busque uma coisa que isso é meio freudiano, mas é uma realidade da psicanálise e eu acredito bastante nisso, né, pô. Então, em relação a isso, o Paul McCartney fez uma música chamada Lady Madonna, que ele fala de uma moça jovem que tinha 3 filhos, não tinha como pagar aluguel, como arrumar dinheiro, que ela tinha que amamentar a molecada e tal. Vamos lá, vamos fazer uma musiquinha para vocês que fala dessa jovem mulher que tinha filhos e não tinha condições de sustentar o filho. A música é dos Beatles. Lady Madonna. Lady Madonna.
Acho que vamos sem imagem mesmo. Vamos. Vamos Senão, sem a imagem. gente vai ficar Hoje sem nós tempo. perdemos as imagens, então vamos sem a Mas a imagem. gente mata eles. Sua música, sem imagem. Vocês vão ter que traduzir o inglês para vocês aí. Tá certo? Lady Madonna, shooting at your feet. Wonder how we managed to lay hands me. Who finds the money when you pay rent? Don't you think that money was heaven sent? Friday night around without a suitcase. Sunday morning creeping like an oven. Only shot had thrown the ties through days. See how they run, Lady Madonna, baby at your breast. Wonder how you managed to feed the rest. See how they run, Lady Madonna, lying on the bed. Listen to the music play in your head. The Tuesday afternoon is never ending. Wednesday morning papers didn't come. Sunday night you stuck in needed mending. See how they run, Lady Madonna, shooting at your feet. Wonder how you managed to make ends meet. Mal, Coisas do Paul McCartney, né? lindo, né, gente? Dá vontade de aplaudir aqui. Vocês estão vendo que a plateia está vaziaça. Tudo isso em prol do Teatro D. Não esqueçam, posso agradecer aqui as pessoas que... Sem a mínima dúvida. Ó, tem um monte de gente que já está doando, e a cada doação que entra lá na página, isso tem 2 dias, e olha que a campanha foi lançada com esse show. Mas antes as pessoas já começaram a doar. Cada doação que chega e o PagSeguro me avisa, eu começo a chorar, sinceramente. Então eu tenho que agradecer minha família de Curitiba, a Flávia, o Ricardo, Sueli, Isada, que é tua fã, que lê teus livros, que também trabalha com o Winnicott e a maternidade. O Wilton Lanzillo, que é um super produtor. Obrigado, Will. Coraçãozaço. O Ricardo Oshberg, Célia Terpes, o Mauro Kyoto, Mônica Rogg, a Cris Maxca, Luiz Barrichello e a minha fonoaudióloga Viviane Barrichello, e o Amaury Souza, com a família que eu amo, que é a Eliana Souza. Eu queria te pedir um favor. Pois não. Eu estou olhando dessa vez no relógio, porque o Também tô no Massaíne relógio aqui. fica aqui me pegando no pé. Mas é um assunto tão bacana, antes da gente partir para a próxima canção, Vê lá o tempo. para você resumir um pouquinho, para falar do parto, das dores do parto, de dar à luz, do parto natural ou não. Se a gente conseguir resumir isso, seria bacana. Darson, o parto é só um momento entre a fantasia e a realidade. Tá? Não importa se é um parto vaginal, se é um parto cesariano, quer dizer, o que importa é a mãe passar bem e o filho nascer bem. Tá? Toda essa campanha, né, meio do parto humanizado, aquela coisa de dar luz em casa, assim, sabe, naturalmente, eu tenho muito, como médico ginecologista, eu tenho muito medo dessas coisas, porque assim, as coisas quando complicam mesmo, entendeu? Na obstetrícia. É muito pouco comum complicações nessa área dos nascimentos e tal, dos partos. Então, quando acontece um parto em casa, você pode ter uma complicação que pode não ter como resolver ali em casa, entendeu? Então, eu digo assim, a medicina moderna, estamos aqui com a internet, quer dizer, eu acho que quem ainda acha que tem que nascer dentro da água, em casa, né, é uma coisa assim, meio como você, em vez de usar o celular, você mandar sinal de fumaça para as pessoas, quer dizer, o parto, Santo Agostinho dizia,
criança nasce entre fezes e urina. Eu acrescentaria entre fezes, urina e gritos de dor e sangue também. Então, o parto é uma coisa violenta, entendeu? Então, assim, eu sempre estimulei as pessoas a tentar fazer o natural, mas sempre fiz muita cesariana também, né? Com isso, eu nunca tive problemas com as crianças que nasciam, nem com as mães. Mas quando você abusa de um lado ou de outro, é muito complicado. Então, assim, o que se faz na mídia, muito em muitas famílias, é assim: tenha 10 contrações, aguente bem as 2 horas de contrações, 6 horas de contrações, consiga um parto vaginal, amamente 2 anos que você passou do vestibular por boa mãe. Gente, não tem nada a ver uma coisa com outra. Você reduziu o amor materno a um tipo de parto ou tempo de amamentação, é você não entender a grandiosidade do amor materno. É muito pouco reduzir a isso, entendeu? É realmente muito pouco. Quando uma criança nasce, você trabalha com 4 nascimentos. Nasce uma criança, não existia uma mãe, um pai e uma família. São 4 nascimentos. Morre alguma coisa? Morre a tua prioridade, morre a tua individualidade, né? E morre o casal como prioridade. Porque assim, antes de ter um filho, o marido é prioritário para a mulher e vice-versa. Quando vem uma criança, acabou. A criança é prioridade para o casal e acabou. Então tem algumas mudanças, quer dizer, existe no parto, quando acontece o parto, uma divisão de afetos, uma modificação total de vínculos da pessoa e uma reafirmação de responsabilidades. Então isso pode levar a um nível de integração de afetividade e sexualidade muito legal para uma mulher. Mas se ela tiver problemas, pode infantilizar. A depressão pós-parto vem muito pelo fato da mulher não se expressar na gravidez. Porque o que se diz para uma paciente grávida? Que já está vulnerável com a gravidez. É normal, um pouco de vulnerabilidade, um pouco de infantilização, que o psicanálise chama de regressão. Então, assim, que essa mulher é natural que ela tenha sentimentos bons e ruins. Mas nenhum médico permite, quase nenhum na maioria, ou mesmo a família, não fique com raiva, que você vai passar raiva para o teu filho. Não fique triste, quer dizer, tudo que a grávida faz parece que vai passar para a criança. Mas o que a gente tem que entender, a criança não é um robô, é uma criança humana. Ela tem que receber pela placenta a química da raiva, a química do medo, a química da alegria, a química do amor, da frustração. Tem que passar para ela, tem que passar pelo leite também depois. Então, assim, isso, para a gente colocar muito nessa coisa assim, da grandiosidade do amor materno. Existe a mãe má e a mãe boa? Sim. Existe a mãe bruxa? Sim. Existe a mãe maravilhosa? A maioria das mães são maravilhosas. Mas tem muita mãe bastante complicada e que não conseguiu, assim, estabelecer. Porque não existe paternidade e maternidade sem conflito. Tá? Então, assim, é uma crise? Gera um nível de integração mais legal, de resolução de sexualidade, de afetividade? Sim, mas não jogar isso no tipo de parto e tempo de amamentação. Não tem nada a ver com qualidade maternal, porque senão, e as mães adotivas, que são mães maravilhosas? Eu ia te perguntar isso, porque no teu livro as você mães fala adotivas, isso. Que não nascem nem por cima nem por baixo. E o são amor mães tão maravilhosas. Então, assim, tira esse negócio de parto vaginal da cabeça, deixa nascer bem, não importa se parto ou cesárea, mas não ficar com essa coisa assim, com essa meta. A meta é deixar acontecer o melhor para a mãe e para a criança, e o médico sabe muito bem o que ele tem que fazer. Tem os maus profissionais que tem, como em toda profissão, tem, mas a maioria dos médicos de mulheres são médicos que gostam da profissão e são respeitadores de todos essa individualidade que é o ser humano. Ótimo. Não vai falar qual é a próxima música, porque eu combinei sem você saber. Não vai falar. Eu combinei sem você saber, né? Então, assim, que tem uma coisa que eu vou falar, que é acho que não ligando vai dar Lady tempo. Madonna com isso. Vai dar, a gente tem 20 e poucos minutos. Podemos tocar? Ou você vai falar antes? Não, vou falar. Tá bom. Vou falar, eles sabem até deixa de entrar. É porque junta com Lady Madonna, com tudo isso que você falou, da dor, da adoção e dessa função maravilhosa que é a mãe, às vezes, uma mãe que cai de paraquedas e tem que cuidar do filho. Então, é uma parte de um solo que eu fiz, chamado O Homem que Queria Ser Livre, escrito pelo meu grande amigo Flávio de Souza, que está aí vendo a gente. Então diz assim, se eu falar sem microfone, tudo bem? A minha voz? Alô, tudo bom? Não? Tá. Fala no microfone que é melhor. Então diz assim, minha mãe
não me deixou nenhuma herança material, nenhum apartamento, nem cobertura, nenhuma casa, nem quinhão. Não deixou móveis para o imóvel, nenhum terreno para a mansão. O que é o terreno? Um pedaço de terra? Um pedaço da terra? Será que não é patético você cercar um pedaço terrestre e dizer: não ouso pisar aqui, porque esse pedaço do planeta é meu, só meu, todo meu? É patético, sim. Porque essas linhas que você vê no mapa não representam nada. Quando tudo isso é feito, como quando você analisa isso por um rio, está lá, dá para ver. Você pode chegar, tocar, molhar, se mergulhar e até se afogar. Porém é o rio, porque é só um rio, não é coisa de nada. O que minha mãe deixou foi um rio. Tudo flui, meu filho. Nada permanece, a não ser a própria mudança. Ser, morrer e renascer em vida. Quantas vezes necessário for. Lindo. A música Paul McCartney fez para a mãe dele, no momento que ele estava muito aflito na vida dele. Ele sonhou com a mãe, acordou de madrugada e escreveu a letra e a música. And I find myself in time of troubles, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. In my hour darkness, she stands right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there'll be an answer, let it be. But though they may be parted, there is still a chance that they may see. There'll be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. There'll be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. And I will an answer, let it be. Zequinha no solo. And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Let it be, let it be.
que lembrar vocês que isso tudo aqui é para a gente reerguer o Teatro D. É como... Estou parecendo uma campanha de Teleton aqui, né? Mas é quase isso, gente. Esse teatro foi inaugurado pelo Ney Mato Grosso, aí veio o Natal e o Réveillon, aí veio o Cássia Kiss, minha peça, Homens no Divã, que os meninos estão aí vendo, o Hugo Herrera, Guilherme, aí veio o Carnaval, eu fui começar a temporada, veio a pandemia. Então vocês imaginem um ano de obra, um ano levantando isso aqui no peito, agora o teatro fechado há 2 meses sem ter o que fazer. Então, me ajudem, vão lá no canal, me ajudem em qualquer coisa, R$1, 50 centavos, o que vier vai me ajudar. E depois vocês vão ver peças aqui grátis, e vai ver show do Malco, a gente vai repetir isso aqui. Aí com Um show bem organizadinho, né? Que faltou nossas imagens. Com tudo, nossas imagens não apareceram hoje. E tudo bem. Bom, O que vale é a improvisação, né? O que vale é a boa vontade. Não, e eles sabem que isso tudo aqui é espontâneo, eu nem chamo de live, eu chamo de gravação, porque... Reunião de amigos. É melhor. Para falar da mãe. Vamos seguir? Vamos. Vamos seguir. É só colocar aí no chão, Cláudio. Ele gosta de ser cuidadoso. Olha aqui. Eu falei que você estava brilhando na luz, e aí ele foi nessa gentileza. Obrigado, Claudinei. Tem que brilhar pelo menos pelo suor, né? Bom, vamos lá, Malco. Tá É a penúltima, né? É o último. É quase, porque não vai... Ó, tem que correr. Eu sei. Então assim, vamos Então- lá. A mulher que não quer ter filho. Isso. Essa moça... Ele não deixa nem eu perguntar, mas tudo Não precisa bem. nem perguntar. É assim, gente, ó, hoje muitas mulheres, muitos casais optam por não ter filhos. Então, vamos dizer uma coisa importante para vocês. Nós temos uma força muito grande de um empurrão da natureza para a gente viver, que é o instinto de vida. A criatividade não se dá só pela maternidade. A criatividade vem em várias coisas, quer dizer. Então, na realidade, é assim, sempre que nossos anseios pessoais estiverem focados, nossa expressão vai ser criativa e real. Tá? Então, assim, amor, trabalho e lazer. O equilíbrio comportamental é um pouco de amor, trabalho e lazer. Quem faz um trabalho com amor, ele pode se tornar um lazer, não é? De alguma forma, eu quero dizer o seguinte, a felicidade humana não depende de um casamento messiânico, não depende de filhos sonhados, não depende de sucesso profissional, de um esporte que você faz muito bem, quer dizer, na realidade, ou de uma arte que você faz muito bem. O ser humano precisa da totalidade da sua natureza. Nossa natureza é muito ampla, gente. Então, assim, o que mais interessa na vida das pessoas é o trabalho. É o amor ao trabalho. Por quê? Tem um negócio chamado síndrome do ninho vazio, que são aquelas mulheres que após 50 anos os filhos saem de casa e ficam deprimidas porque os filhos saíram de casa. São mulheres que não tinham um trabalho. Então, assim, um trabalho é fundamental para o homem e para a mulher. As mulheres que fazem um trabalho que depende do intelectual crescem muito depois dos 50 anos. A menopausa não é nada. A menopausa é muito complicada para quem só investiu na maternidade, certo? Aí pode esvaziar bastante. E o grande problema da mulher menopausada não é o filho que sai de casa, o ninho vazio. É quando o filho volta para casa mal sucedido, trazendo um neto para ela cuidar. Então, ou sem profissão, ou sem uma condição financeira que os pais têm que ajudar. Então, assim, eu acho que o estranho no ninho, Darson, é mais complicado que o ninho vazio, tá certo? Agora, outra coisa importante também é assim, nós temos os hormônios, masculino e feminino. Essa coisa de machismo e feminismo, eu acho tão brega, tão cafona, Darson, porque assim, na realidade, nós homens temos um pouquinho de hormônio feminino, então é importante que o homem tenha o seu lado feminino. E é importante que a mulher também tenha o seu lado masculino. Então, assim, isso é muito importante, esquecer machismo e feminismo, essa coisa patriarcal, matriarcal. Todos nós temos as duas sensações e as duas assim, plenitudes, no sentido de exercer o nosso lado feminino e masculino na vida. Sabe como é que eu aprendi isso, Darson? Quem me ensinou isso? Uma paciente da maternidade de São Paulo, eu estava fazendo um ultrassom na barriguinha dela, era o terceiro filho dela. Eu falei assim, e aí, Sueli, quer saber o sexo do filho? Estou com um ultrassom aqui na tua barriga, quer saber o sexo? Quero não, doutor. Se o senhor me disser que é uma mulher, eu posso não passar para ela o meu lado homem. Ela pode nascer
Isso é uma vaquinha de presépio bobinha, submissa. Se o senhor me disser que é um menino, eu posso não passar para ele o meu lado mulher. Ele pode nascer e ser um ditador. Eu vi um menino correndo. Tudo bem, segue. Eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca oscilei. O sol ainda brilha na estrada, eu nunca passei. Eu vi a mulher preparando outra pessoa. O tempo parou para eu olhar para aquela barriga. A vida é amiga da arte, é a parte que o sol me ensinou. O sol que atravessa essa estrada que nunca passou. Por isso a força me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Eu vi muitos cabelos brancos na fronte do artista. O tempo não para, no entanto, ele nunca envelhece. Aquele que conhece o jogo, no fogo das coisas que são. É o sol, é o tempo, é a estrada, é o pé, é o chão. Eu vi muitos homens brigando, ouvi seus gritos. Estive no fundo de cada vontade encoberta. E a coisa mais certa de todas as coisas não vale um cadinho sob o sol. É o sol sobre a estrada, é o sol sobre a estrada, é o sol. Por isso a força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Eu vi o menino correndo. Surpresa! Basel, primavera de 1995. Minha querida avó, essa é uma cidade que você ia adorar conhecer. Daqui da janela desse florido hotel eu vejo bondes desfilando indiferentes. Você que levou e deixou tanta vida. Num cochilo solitário, sonhei-te esta tarde. Amanhã
Eu vou falar para uma grande e seleta plateia de médicos europeus. Ah, minha avó, você ia ficar orgulhosa do seu neto. Vou usar aquele terno preto, aquele que você comprou com as suas economias, para minha formatura. Eu ainda guardo no bolso o santinho de São Jorge que você carinhosamente escondeu ali para me proteger. Quanta fé habitava em seu coração. Ali você rezava rezas para os seus filhos e os seus netos. Ah, minha avó, quantas saudades eu sinto de você. Hoje eu tenho a plena convicção de que todas as crianças do mundo deveriam ser criadas pelas avós. De onde você tirava tanta força? Eu bebia na fonte da sua sabedoria e me nutria da sua luz. Quantas saudades eu sinto de você, minha avó. Uma saudade que lateja, que pulsa. É um tormento. Não foi fácil ver assim tão próximo a sua morte. Ali no seu leito de viúva. Nunca os teus olhos expressaram tanta paz, tanta serenidade. Eu aqui, exilado, vejo pombos planando o céu e escrevendo: ela está morta. Parem todos os relógios. Mudem todos os telefones. Silenciem os trovadores. Essa mulher era o meu centro. Ah! Essa mulher é como se fosse um elétron rodopiando em torno do núcleo do seu coração. E pensar que eu achei que essa mulher fosse eterna, doce e triste realidade. Embrulhem a lua, empacotem o sol, comprem 12 das mais lindas estrelas e entreguem para ela. Lavem o meu rosto e arranquem do meu peito essa dor. Ah, minha avó, você foi embora e agora eu preciso aprender a te amar assim na tua ausência. Eu encontro você no abraço e no sorriso dos meus filhos, na canção de ninar, no cheiro de capim, na bola de meia, no jogo de botão, na sopa de feijão ou nas aventuras de Pedro Malazarte, no arco-íris ou nos banhos de cachoeira, no acolhimento incondicional entre o branco e o negro, nos filhos adotivos e no maldito cigarro. Ah, minha avó, na hipocondria e na poesia, no canto e no desencanto, e no último estágio do desenvolvimento amoroso, a gratidão. Ah, minha avó, sonhei-te sentada num jardim lindo, cercado de pinheiros, em doce postura, ouvindo um monge que dizia fórmulas mágicas que interceptavam o tempo, que fazia a distância se transformar em proximidade. Sonhei-te de branco, minha avó, escalando montanhas em busca de uma muda de hortênsias douradas. Você me ensinou a respeitar a força e a sabedoria da mulher. Aqui, agradeço o privilégio e a honra nesta vida de ter sido seu neto. Ah, e antes que eu me esqueça, para que eu não me esqueça,
de todos os tempos que nós vivemos intensamente, eu acenderei uma vela, à sua maneira. Acenderei uma vela, e quando o sol se puser, na luz dela, eu verei você. Come to me, a summer breeze, keep you warm in your love and soft. And it's me you need to show. How deep is your love? Your love, how deep is your love? Really mean to learn, 'cause I'm living in a world of fools, breaking us out when they all should let us be. We belong to you and me. You know the door to the very soul. There's a light and believe this life is wrong. I see the when I fall. May not seem that care for you when you know that it's time that the real you need to show. How deep is your love? Your love, how deep is your love? I really need to learn, 'cause I'm living in a world of fools, making us down where they all should let us be. We belong to you and me. Come to me, your summer breeze, keep me warm in your love and your soft. And it's me you need to show. How deep is your love? Your love, how deep is your love? I really need to know, 'cause I'm living in a world of fools, making us